E nesse exemplo que eu criei aqui agora, a gente vai ver um tipo de tabela que teria sido mal formatada. Eu criei o código e a formatação dela ela foi feita com tags div. Quem entende um pouquinho de HTML sabe que a tag div ela até faz uma formatação de tabela, só que não é o ideal para ela estar pronta para ser exportada diretamente para o Excel ou similar. A tag correta para isso seria a tag table. Mas supondo aqui que você tenha encontrado uma tabela que você quer importar para o Excel, você vai copiar essa tabela normalmente, Ctrl C, vai abrir o Excel e quando você colar, você vai perceber que em vez de colunas e linhas e células, as células que seriam as células estarão umas sobre as outras em linhas contínuas. Então, quando ocorrer esse comportamento, a solução, uma das soluções, que existem várias, eu vou apresentar uma solução aqui, que é um aplicativo que eu criei, um aplicativo bem simples em Python, deixei disponível aqui no portal do GitHub, nesse endereço aqui, tabela internet para Excel, e vou mostrar como essa solução funciona de modo automático. Esse código Python, ele simplesmente faz o que você poderia fazer também manualmente. Qual é o problema aqui? A tua tabela está assim, em linhas. A melhor forma de ver isso aqui não é nem no Notepad comum do Windows. A melhor forma é colar isso aqui no Notepad++ ou outro aplicativo similar, que ele permite a visualização das marcas de parágrafo. Então, quando você cola aqui, você percebe que em vez de tabs, ou seja, em vez de marcas de tabulação para separar as células, você tem marcas de parágrafo. O aplicativo ele vai fazer automaticamente o que eu vou mostrar aqui manualmente. Ele vai deletar as marcas de alimentação de linha e vai substituir por tabulações, tantas quantas necessárias. Eu já mostrei esse método, inclusive usando expressões regulares, em um outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição. Mas basicamente o que eu mostrei naquela oportunidade é essa conversão aqui. Vou fazer só a primeira linha para não tomar muito tempo. Então, se eu copiar essas duas linhas aqui agora e soltar lá no Excel, vai funcionar bem. Percebo que aqui está certinho, só que com duas linhas. E é isso que o programa fará
automaticamente. Primeiro mostrar o programa, que não é nada assim muito complexo. Ele basicamente ele usa para trabalhar com Excel, ele usa essa biblioteca OpenPyXL, essas duas linhas de importação, e basicamente ele abre um arquivo que se chama arquivo de entrada, onde você coloca o teu texto da tabela. Ele vai buscar todas as linhas desse arquivo. Aqui vai fará alguns tratamentos de erro. Aqui também. Aqui também. Aqui ele extrairá o cabeçalho. Vai jogar isso em uma lista com o número de colunas que você vai informar no início, como usuário. No caso aqui desse exemplo seriam 10 número de colunas. E aí o programa fará um loop para a extração dos dados e vai, em cada etapa, ele vai reunir esses dados em linhas de 10 colunas. É isso que ele está fazendo nesse bloco aqui, if. Ele vai rodar aqui o if enquanto houver linhas a tratar. Depois simplesmente vai criar a planilha Excel, que é a planilha de exportação. Vai exportar com os cabeçalhos e com as linhas já tratadas, ou seja, com elas já na forma de tabela, ou seja, com a tabela aqui, ele junta aqui a marca esse barra T contra barra T, é a marca de tabulação. E na saída ele gera o arquivo Excel. Como é que você faz para rodar isso e para instalar? Você vai baixar esse programa para uma pasta qualquer e a partir dessa pasta você clica aqui, abre o CMD, que é o Command, a janela de comandos do Windows. Então inicialmente você faz assim, Python M venv, dá Enter, aí ele vai criar uma pasta chamada venv, depois você vem chamar essa pasta aqui, venv barra scripts barra activate. Então ele vai ativar essa pasta virtual. Nesse momento você vai chamar o pip install, aí o nome daquela biblioteca que é OpenPyXL, aí dá Enter. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ela instalada, e depois que você instalar, você simplesmente roda o programa, que é esse text to Excel. Desde que você já tenha o teu código, a tua tabela dentro de um arquivo chamado entrada. Eu acho que eu já coloquei aqui. Então, já coloquei aqui no entrada 2 e rodei, e ele gerou ao final esse saída aqui. Depois eu renomeei para 2. O nome é entrada simplesmente e saída simplesmente, sem numeração. Eu numerei só para ele não gravar outra coisa por cima. Então, quando eu rodo o programa, ele já gera esse arquivo aqui, que é um arquivo Excel, já com a tabela pronta. Então, essa é uma forma de fazer isso. E eu fiz um outro exemplo aqui também, já aí não com tabela. Eu peguei essa página aqui do próprio portal Roberto Santos, e tem esses parágrafos aqui
que eles se repetem em um padrão similar a esse que a gente viu, de linhas padronizadas repetindo o mesmo padrão em várias etapas. Então, se eu quiser colocar essas linhas todas padronizadas em uma tabela, eu simplesmente copio todo esse texto, jogo lá para o arquivo de entrada, acrescentei essas 5 linhas de títulos dos cabeçalhos, colei o texto aqui abaixo, retirei as linhas em branco e o arquivo de entrada, portanto, ficou pronto. Rodei o programa e ele gerou essa saída aqui, que é uma tabela já com aqueles dados distribuídos no Excel, em linhas e colunas do Excel. Estão exatamente os mesmos dados aqui em forma de tabela. Algumas tabelas elas já estão prontas. Você não precisa fazer nada, é só copiar. E quando você copia uma tabela dessa, isso vale tanto para essa daqui de taxa de juros quanto a do Banco Central. Se você copiar qualquer uma dessas tabelas e colar direto no Excel, ele já cai como tabela. Por quê? Porque se você copiar aqui e soltar num arquivo de texto qualquer, como o Notepad++, você vai perceber que ele já está naquele padrão de colunas e células separadas por marcas de tabulação e linhas separadas por marca de final de parágrafo. Então esses dados já estão prontos para exportação imediata para o Excel. Há alguns aplicativos que você pode pedir na sua inteligência artificial preferida e ela vai te indicar. Por exemplo, eu perguntei ao ChatGPT para dar alguns exemplos. Eu queria exemplificar as tabelas mal formadas e ele deu alguns exemplos e também explicou por que isso acontece. É o caso aqui que a gente mostrou, tabelas feitas com div em vez de table. Esse é um dos grandes, são os casos que vocês vão encontrar mais de tabelas mal formadas. E há outros casos aqui que você não consegue tratar muito simplesmente. Por exemplo, quando ele tiver colunas mescladas. Isso é difícil de tratar porque para que você use esse aplicativo que eu mostrei e o método que eu mostrei, você tem que ter um padrão constante. Se houver variação ali naquele padrão, você já não pode usar esse método, porque ele depende de que as linhas sejam únicas e estejam uniformes, de um modo uniforme, padrão uniforme. Se você tiver uma tabela que ela não segue uma padronização uniforme em relação às suas linhas, esse método já não é utilizável. Então você vai ter que utilizar algum outro método, como tem também, ele até citou aqui, o ChatGPT citou um aplicativo que é o Tableizer, para gerar HTML compatível com colunas. Existem outros aplicativos que fazem essa tarefa e um outro modo que você também pode usar, que em alguns momentos você vai encontrar uma tabela que ela não está em formato ele não vai estar como texto. Você vai ter simplesmente uma imagem aqui
Aí eu simulei uma imagem, copiei para um outro modo que você pode usar também. Copia para um aplicativo como o OneNote, que ele tem uma funcionalidade muito interessante, que é essa aqui, ó, com o botão, depois que você copia e cola uma imagem aqui dentro, você vem com o botão direito e vem nessa função aqui, copiar texto da imagem. Aí depois você cola no seu aplicativo de texto, que ele já vai estar aqui bem adiantado. Nesse caso aqui você não poderia usar o aplicativo, porque aqui a questão não é de um dado embaixo do outro certinho, ele está uma linha embaixo da outra. Aqui você poderia fazer direto, sem usar aplicativo, sem nada. Você poderia simplesmente, como existe um padrão aqui bem definido, você poderia simplesmente vir no substituir e substituir espaços por marca de tabulação. Substituir todos. E provavelmente, se não tem nada aqui no meio atrapalhando, depois que você copiar e colar esse texto no Excel, isso aqui é aquela tabela que a gente converteu a partir de uma imagem. Bom, é isso. O link vai ficar aí disponível do aplicativo. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um abraço.